Projeto de Lei número 020 de 2025, de 14 de março de 2025. Dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira de servidores públicos do município de Chopinzinho e dá outras providências. Solicito a vereadora Loicene, relatora do projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que apresente o parecer da comissão. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos meus nobres colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Cumprindo minha função como relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, examinei o projeto de lei número 20/2025, que trata da atualização do quadro pessoal e do plano de carreira do servidor público do nosso município. A análise concentrou-se nos aspectos constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. O texto apresentado está de acordo com os princípios que regem a administração pública e com a competência do município para dispor sobre sua estrutura administrativa, não apresentando vícios que impeçam sua tramitação. Também foi proposta uma emenda modificativa substituindo a expressão grupo ocupacional ou semiprofissional por grupo ocupacional de nível médio e técnico, atendendo à solicitação dos servidores e alinhando o texto às boas práticas da gestão pessoal. Dessa forma, o parecer da comissão foi favorável à tramitação da matéria, com o meu voto e do vereador Jorcélio Farias. O vereador Paulo Rosa apresentou o voto separado, manifestando-se contrário. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora Loi. Eu solicito ao vereador Edilson Francisco Poceira, relator do projeto na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, que apresente o parecer da sua comissão. Muito boa noite a todos, já nominados. Obrigado pela presença. Deixo mais uma vez frisado e o convite a todos que possam estar presentes aqui na Câmara de Vereadores para acompanhar as nossas sessões. Então, levando em consideração o projeto de lei número 020/2025, na qualidade de relator da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, examinei o projeto de lei número 020/2025, que trata da reestruturação do quadro de pessoal e do plano de carreira de servidores públicos municipais. A análise da minha comissão, ou seja, da nossa comissão, concentrou-se na adequação orçamentária e financeira da proposta. Verifiquei que o projeto está instruído com estudo de impacto orçamentário e declaração do ordenador de despesas, além de apresentar justificativas técnicas alinhadas ao crescimento do orçamento municipal e ao planejamento de gestão. Foi também avaliada a emenda modificativa número 01, que altera a nomenclatura do grupo, aspas, semiprofissional, para nível médio e técnico. Essa alteração não gera impacto financeiro e aprimora a clareza e a valorização das funções públicas. Por essas razões, o parecer da comissão foi favorável à tramitação da matéria, com o meu voto e o voto da vereadora Loicene e o voto contrário do vereador Ivo Patel. Obrigado, senhora presidente. Agradeço ao vereador Edilson e solicito a vereadora Rosane Cheselski, relatora do projeto na Comissão de Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local, que apresente o parecer da comissão. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. O meu voto referente ao projeto de lei número 020/2025 foi favorável à sua tramitação, visto que a proposta tem reflexos diretos em áreas acompanhadas por esta comissão, como saúde, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento econômico. As mudanças estruturais, como a criação de novas divisões e departamentos,
indicam um esforço de modernização e organização da gestão pública, com potencial para qualificar os serviços oferecidos à população. Também votei favoravelmente a emenda modificativa número 01, que altera a expressão grupo ocupacional semiprofissional para nível médio e técnico, contribuindo para a valorização dos servidores e atualização da legislação. Dessa forma, o parecer da Comissão da Infraestrutura, Bem-Estar Social e Desenvolvimento Local foi favorável à tramitação do projeto e da emenda, e foi acompanhado o voto favorável também pelos vereadores professor Enio Ceni e Simon Miri. Solicito a primeira secretária Rosane que faça a leitura da emenda ao projeto. Senhora Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência e demais vereadores o projeto de lei número 020/2025, que dispõe sobre o quadro de pessoal e plano de carreira dos servidores públicos do município de Chopinzinho e da outras providências. A nossa legislação atual o momento que vamos verificar aqui um imprevisto. A justificativa. A presente emenda modificativa ao projeto de lei número 020/2025 tem por objetivo ajustar a nomenclatura do grupo ocupacional designado como semiprofissional para nível médio e técnico. A alteração atende a apontamentos de entidades representativas dos servidores que manifestaram inquietação com o termo semiprofissional por não refletir adequadamente a relevância e a dignidade das atribuições exercidas pelos servidores, cujas funções exigem, ao menos, a conclusão do ensino médio ou formação técnica na área. Nesse sentido, a nova redação preza por uma terminologia mais atual, clara e condizente com o reconhecimento do nível de qualificação exigido de tais servidores. A substituição busca ainda assegurar-lhes o devido respeito, tornando o texto legislativo mais preciso e inclusivo. Quanto aos aspectos técnicos, a mudança proposta não altera as atribuições dos cargos, tampouco acarreta qualquer impacto no regime de provimento, na remuneração ou no dimensionamento dos servidores. Limita-se a adequar a denominação em conformidade com as necessidades de clareza e harmonização terminológica, atendendo às melhores práticas e técnica legislativa. Portanto, a aprovação desta emenda se faz necessária e oportuna para aperfeiçoar o texto do projeto 020/2025, atendendo às demandas e às recomendações apontadas pelos servidores e mantendo a coerência com as diretrizes de valorização e respeito à categoria profissional. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação. Câmara Municipal de Chopinzinho, 2 de abril de 2025. Lois Ceni, presidente. Jorcélio Farias, vice. Paulo Rosa, membro. Em discussão, então, a emenda modificativa número 1, que altera a nomenclatura do grupo ocupacional semiprofissional para nível médio e técnico. Alguém querendo discutir a emenda? Não, então vamos para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários à emenda que se manifestem. Aprovada a emenda por unanimidade. Projeto de lei número 021, de 14 de março. Em discussão única, considerando que o projeto está em rito sumário, ou seja, em regime de urgência, o projeto de lei número 20 de 2025. Senhora presidente. Com a palavra o vereador Paulo. Apenas vou esclarecer o voto contrário, que pese a legalidade permita o executivo e a competência exclusiva do mesmo alterar o quadro de funcionários,
No momento, eu entendo que o projeto ficou muito complexo e de difícil possibilidade de fiscalização. Também entendo que o impacto financeiro apresentado ele diverge com relação ao que pode ser gasto ou não, já que o impacto financeiro ele foi apresentado de diversos valores conforme cada cargo. Porém, o prefeito ele pode nomear CC1, CC2, CC3 conforme ele bem entender. Isso, para mim, eu entendo que é um risco muito grande, onerar muito o município nesse sentido. Então, no momento, eu entendo assim que... E eu entendo também que o presente projeto fere muito o princípio da transparência e do controle financeiro, princípio básico que norteia a administração pública. Respeito a opinião dos demais colegas, mas me preocupa muito esses gastos excessivos com cargo comissionado e não vejo outra alternativa e logo aí vir projetos para nós aprovar financiamento caso continue e seja nomeado todos esses cargos. Então, me preocupa muito com os gastos, dinheiro está difícil, o Estado não está mandando recurso, estamos buscando recurso junto aos nossos representantes, deputado estadual e federal, e está muito engessado as verbas. Então, é mais por questão de preocupação mesmo, e no momento eu entendo, e meu voto vai ser contrário, justamente por esse motivo. Obrigada, o vereador Paulo. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Simon. Muito bem, projeto bem polêmico, um projeto que demandou aqui muito estudo, passou muito rápido aí pelas comissões, né, até pela exigência do executivo, porque tem que preparar o plano plurianual aí ao final do mês de abril. Então foi pedido aí essa urgência, mas é um projeto que depende muito de análise técnica, né, e a gente se debruçou em cima desse projeto, estudando, tentando entendê-lo de todas as formas, né. É uma grande mudança do executivo, né, do prefeito, pedindo essa alteração na estrutura organizacional administrativa do município de Chopinzinho, que traz aí ao projeto de lei 20 de 2025, trata-se de a nova redação e compilação da lei de planos de cargos e salários dos servidores do município. Traz alteração que é a extinção de 43 cargos que estão obsoletos, já não são compatíveis aí com a administração moderna, e também propõe alteração de 6 cargos aí que teve alguma modificação de suas funções. E traz, então, a criação de 97 cargos dentro da administração, né? 97 menos os 54, o 43 vai dar 54 cargos, com mais 6 alterados, aí, então, a proposição é de 60 cargos criados. Dentro, né, dessa unificação de secretarias, a qual o projeto propõe, traz modificações, mudanças, né, nas coordenações também dentro das secretarias, e também modificações de vários departamentos, né, muitos departamentos, e prometendo eficiência administrativa, prometendo que esses departamentos, né, desses 60 cargos praticamente, que venham atender exigências de controle interno, de convênios federais, que venha também estaduais, e corrigir a fragmentação de políticas públicas que antes não estavam sem unidade gestora formal, né? Isso deve-se que hoje todo recurso ou programa federal, estadual, que o governo cria, ele quer que o município implante no seu município e custeie isso aí. Então, toda a implantação acaba ficando por conta do município. E aí, essa preposição de estrutura de reorganização está trazendo, então, toda essa criação, preparando, né, de forma jurídica o município para enfrentar essas mudanças, essas políticas novas aí, relacionadas ao governo. Isso, de certa forma, é bom. O prefeito, quando vai buscar o recurso, para ele conquistar esses recursos, tem que estar implantado dentro do sistema organizacional do município essas políticas.
Mas aí tem o ponto de vista econômico, né, financeiro, ao qual tem que ter muita responsabilidade, e a gente analisou muito bem. Compete ao prefeito essa triagem aí realmente de responsabilidade com o dinheiro público, de empregar o dinheiro público, de transformar isso em resultado. Mas eu vejo também, do outro modo, que 60 cargos, né, mesmo que não ocupados agora, de momento, serão ocupados no futuro, né? Vai vir outras administrações, nós autorizando aqui, nós estaremos autorizando a qualquer prefeito futuro a fazer essas contratações. Então, de certa forma, se não é agora, é nas próximas gestões, esses cargos serão ocupados. E o impacto financeiro não é legal. A gente não conseguiu analisar, né, por todo o projeto. Entendo que essas modificações poderiam ser parcial, a gente poderia estar fazendo por secretarias, autorizando aos poucos, mas, então, de momento, quero justificar também meu voto contrário a essa autorização. Continua em discussão o projeto de lei de número 20, de 2025. Então, analisando o projeto e reanalisando... O vereador pede a palavra primeiro. Perdão. Com a palavra, senhora presidente. Palavra ao vereador Edilson Posseira. Gastando algumas noites de sono, como o Simon falou, não é fácil para ler mesmo, são inúmeras páginas do projeto, mas a gente se doou ao máximo a entender a vinda desse projeto. E eu achei viável, sim, por isso eu concordo com o projeto e estou colocando meu pescoço a risco. Por mais que dizem que as pedradas vão vir da população depois, guardem as pedras para daqui 4 anos. Se não der certo, eu estarei na Praça da Matriz para ser apedrejado. Meu voto é sim. Obrigada pelo posicionamento, vereador Edilson. Mais algum vereador querendo discutir o projeto? Com a palavra, senhora presidente. Eu passo a palavra ao vereador Ivo Patel. Cumprimento Vossa Senhoria, demais vereadores, espectadores desta Casa de Leis, autoridades. O projeto 20 e o projeto 21 estão muito vinculados um ao outro, onde um tange no sentido de criação de alguns cargos, de algumas divisões, de alguns departamentos e direções, e outro está vinculado à questão, então, de colocar um servidor para exercer aquela função a qual tange o projeto de número 20. Na nossa reunião das comissões, que é a Comissão de Finanças, eu tinha proposto, e a qual foi voto vencido também, na questão de criar uma emenda, de nós pensarmos um pouquinho em relação à quantidade de divisões existentes dentro do projeto número 20. A minha proposta seria, no sentido de algumas divisões se transformar numa única. Vou dar um exemplo. Divisão da infância, divisão da juventude, divisão do idoso. Estou só citando um exemplo, mas dentro do projeto 20, se nós pegarmos de acordo com as pastas, com as secretarias, existem algumas divisões que poderiam ser unificadas. Em vez de você ter 2 chefes de divisão ou de diretor, você transformar num só, para o mesmo valor numérico em termos de pecúnia, que é a comissão, e ter transformado várias divisões em uma divisão com mais funções para aquela divisão. Só se tem um exemplo, mas tem vários dentro que podem ser citados. Então, nesse sentido, o projeto de número 20 me preocupa, primeiro, que veio em regime de urgência, parece-me que tudo é urgente, logo eu sei que virão projetos que não virão em regime de urgência. Semana passada nós votamos um projeto de regime de urgência, votação única, hoje nós estamos votando de novo em votação única. Mas não tivemos tempo para analisar, mas quando nós temos 2 votações, nós temos um tempo hábil aí também para se posicionar melhor em relação àquilo que se discutiu na primeira votação. Então, é nesse sentido que eu fui contra, já na reunião das comissões, que eu queria ter enxugado, a minha proposta seria enxugar, transformar em menos divisões. Aí, um servidor de 3.800 exerceria a mesma função de outro de 3.800. Seria uma forma de economizar dentro do projeto de número 20, consequência para o projeto de número 21. É nesse sentido que eu sou contrário ao projeto. Obrigado, senhora presidente. Obrigada pela discussão. Vereador Ivo, continua aberto em discussão.
Ok, então, encerrada a discussão, em votação única, o projeto de lei número 20 de 2025. Peço que os favoráveis permaneçam como estão e os contrários ao projeto que se manifestem. Então, o projeto foi aprovado em votação única por 4 votos favoráveis. Pela ordem, presidente, empatou, né? 4-4. Exatamente. O projeto, então, ele foi empatado por 4 votos favoráveis e 4 votos contrários. O meu voto é favorável ao projeto. Aprovado, então, o projeto de lei de número 20 de 2025.